Seja muito bem-vinda a mais um quadro B4 Casts. Hoje a gente tem aqui Iane e Diane, que tem um resultado surpreendente. Lembrando que transformação não tem nada a ver com algo externo, e sim com a visão que elas tiveram de um futuro. Apresente as duas. Oi, tudo bem? Eu sou Iane, né? E hoje, nesse quadro, a gente vai falar sobre mudança, transformação e uma nova perspectiva de vida. Espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Diane. Estou aqui o mesmo propósito que a Iane, né? Para falar um pouquinho para vocês sobre a nossa transformação, que, como o Dr. Wagner falou, não foi só questão estética, né? Foi principalmente a mudança do pensamento, primeiramente. Vamos começar logo de cara. A gente tem que levar em consideração que hoje ser magro vale muito mais do que ter dinheiro, porque tem pessoas que têm dinheiro e não conseguem ser magras. Então, um do ponto é obesidade. Será que é algo que é só do prato ou será que é algo cultural? Falando com as duas meninas, vamos ver o que elas sentiam antes e depois. Vamos dizer assim, qual seria a expectativa delas de vida sendo obesa e como é que está essa expectativa hoje, elas sendo magras? Iane? Primeiramente, né, quero agradecer minha participação e pontuando essa questão da saúde, né, da vitalidade, que era coisa que eu não tinha quando falava de obesidade, porque eu não tinha energia, eu não tinha ânimo para nada, eu só queria viver deitada, né? Qualquer assunto que fosse relacionado à mudança de hábitos, à atividade física, tudo aquilo eu sempre arranjava uma desculpa, né? Porque aquilo ali não fazia parte da minha vida, do meu momento. E hoje o quanto é indispensável, né? Além da mudança no prato, a mudança de pensamento, a mudança de hábitos, e a atividade física mudou 100% da minha vida. Hoje eu me vejo uma pessoa com saúde, com energia, me sinto disposta para qualquer atividade e isso teve um grande impacto na minha vida, com certeza. A gente pode dizer que isso é uma metanoia. É quando a gente entende que aquilo que a gente fazia adoece. E tem momentos que a gente tem que largar isso. Será que eu tenho que largar quem eu era? Sim, porque aquilo disseram que eu era. E quando você tem uma visão, você se torna aquilo que você com certeza nasceu para ser. Diana, falando nesse aspecto, o que você acha da Diana obesa? Péssima. Para começar, péssimo, né? Porque quando a obesidade, na verdade, ela envelhece a pessoa. E chegou um estágio que realmente eu tive que abrir meus olhos sozinha mesmo, porque questão de incentivo eu sempre tive, sempre tive todo mundo ao redor, mas era uma coisa que tinha que vir primeiramente de mim, né? Eu tinha que querer primeiramente. Se a gente levar em consideração, eu não posso falar muito porque eu vi os seus exames, e quando eu recebi a Iane, ela estava numa noia. Calorias, aí a minha mente, quantidade, harmonia e adequação. Iane, quando a gente conseguiu engajar, a nutrição tem 4 leis, te ensinaram a primeira, quantidade, contar calorias. Quando encaixou as outras 3, e a gente conseguiu exercer as 4 funções, as 4 leis da nutrição, o que mudou na sua vida? Mudou tudo, né? Porque eu saí da balança, eu saí da contagem de calorias e passei a ver a qualidade daquilo que eu estava colocando dentro do meu corpo, além da quantidade. Porque às vezes a quantidade não supria todas as necessidades que eu precisava, né? Para desenvolver outras questões do meu metabolismo, que estavam travadas, né? Eu cheguei aqui no platô e foi a virada de chave. Hoje eu posso dizer que eu mudei tudo que eu precisava alinhar para o meu processo continuar acontecendo. Perfeito. E a Diane é mais complicado, porque, para você não sabe, no podcast passado, eu tive com o Felipe, que é o esposo dela. E imagina, o Felipe, eu acho ele muito paciente, porque ele estava lá e ele deixou ela se transformar sozinha.
É isso que as pessoas têm que ter. Se elas não tiverem a consciência que não é o monjaro, que não é, sei lá, as coisas, e sim a decisão. Você tem que pegar essa informação e colocar no seu coração. Eu preciso mudar. Diane, pegando tudo isso em relação ao Felipe, como você coloca, qual conselho você daria para as mulheres que elas querem mudar, mas elas não têm o apoio? Primeiramente, se olhar com mais amor, né? Que a gente pode, só a gente mesmo pode fazer o que tem que ser feito. E colocar na cabeça que ninguém mais pode fazer o que só você mesmo pode fazer. E começar, né, o quanto antes. Diane, o que esse tema, obesidade, doenças, depressão, insônia, o que isso envolve na personalidade de Diane? Foi um momento de muita dificuldade, né? Porque a obesidade, ela tem vários princípios. Ninguém quer ser obeso, ninguém quer chegar lá. Você simplesmente cega, né? E isso me fez uma pessoa mais forte, né? Eu já vivi muitas dificuldades por conta da obesidade, porque eu me entupia de remédio, já tomei sibutramina, né? Já tomei topiramato, várias medicações que achava que ali por si só ia fazer acontecer. No quanto eu estava presa no meu próprio corpo e eu não tomava minhas decisões. Então isso teve um grande impacto em quem eu sou hoje, quanto vida eu ganhei e quanto tempo eu perdi, né? Porque a obesidade, ela rouba a vida de você. A vida tá ali acontecendo, você não tem disposição, você não tem ânimo, você não sente amor, porque você vai vestir uma roupa, a roupa não lhe cabe. Não é o que você quer, é o que lhe cabe. E isso, aos poucos, vai trazendo mais gatilhos, vai trazendo mais compulsão. Então, isso vai gerando mais gatilhos. A obesidade em si, ela vai atraindo muitas outras doenças, né? Então, vamos dizer que a obesidade é muito camuflada, porque existe muita coisa por trás disso. Então, hoje, a Iane que eu sou muito grata a tudo que vivi, porque foi uma renúncia, né? Eu acho que, como a Diane falou, ninguém pode chegar e fazer a sua parte. Eu sei o quanto eu engordei, o quanto eu mudei, o quanto eu perdi de vida mesmo. Porque eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, eu não queria bater uma foto, eu não queria vestir uma roupa, né? Então isso teve um impacto muito grande quando eu olho para trás e vejo tudo que eu perdi. O quanto eu perdi de saúde, o quanto eu perdi de momentos, o quanto eu perdi de vida, né? Porque tudo que foi feito ali naquele ciclo da obesidade tem um reflexo na sua saúde. Então hoje eu posso anular o que vai acontecer, mas eu não posso anular o que está acontecendo vez ou outra, porque são consequências de tudo, que a má alimentação, eu não conseguia dormir, né, por conta da compulsão, e aí ia gerando aquela ansiedade, e aí no lugar de eu ficar ansiosa, no lugar de eu, não, vou fazer atividade física, como todas as vezes que eu ia no médico, você tem que iniciar uma atividade física, e aí eu dizia, não, depois eu vou, e aí quando eu estava ansiosa eu ia comer de novo, né? Então, assim, eu ia cada vez me perdendo, né? Então, hoje, assim, papo de mudança de vida. Real, é que é a vida real. A gente tem dessas informações da Iane, e sabendo que essas informações não tá só na Iane, tá em várias pessoas. A gente sabe que hoje a obesidade cresce muito. Imagina você jogar pressão. Será que uma pessoa, para sobreviver, ela não tem que buscar todo tipo de ferramenta? Será que o monjaro hoje não é uma ferramenta para tirar aquela pessoa daquele julgamento, daquele sofrimento? Quem é você para dizer que a pessoa não pode tomar monjaro? Quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? Aonde você se formou? O que você entende da medicação? Eu vi e vejo muitas pessoas falando que o fulano e o Beltrano, eles só conseguiram aquilo por conta do monjaro. Quando na verdade não. Você não sabe o que a pessoa passava. Você não sabe o que a pessoa sentia. Você não sabe o tanto de ferramenta, o tanto de pessoas que ela buscou para ela conseguir emagrecer. Imagina só, você colocando a última gota do veneno para aquela pessoa morrer. Diana, falando nesse tema, na verdade, eu convivi com pessoas julgando a você. E eu tive que lhe defender. Não é legal, porque ninguém precisa de defesa. Mas eu vi que esse tema é muito ruim em relação às pessoas que a gente gosta. Por quê?
Porque eu sei que aquilo foi uma artimanha. E eu sei por detrás, ela revelou uma beleza. E é essa beleza que Deus fez para todo mundo. E quando você utiliza todos os mecanismos da inteligência humana, tem Deus. Porque Deus, ele quer o que é bom, o que é puro, o que é agradável, o que é perfeito. Mas a gente prefere jogar pedra e mascarar, não pela Diana, mas sim porque o resultado dela ofusca o meu não resultado, a minha indisciplina. Diana, me fala um pouco sobre o que você escutou, se não escutou, ou se você acha que realmente o mérito é das ferramentas ou não da mudança da mente da Diana. Eu escutei muito julgamento, muita crítica. E as pessoas que mais me criticaram, hoje é as que estão tomaram, né? Eu acho que tem um livre-arbítrio, todo mundo faz o que quer, né? E tipo assim, o monjaro, como o Dr. Wagner falou, não faz tudo sozinho, né? Eu tive que renunciar muita coisa mesmo. O monjaro em si não treina sozinho, não faz dieta sozinho, não faz, tá? Então assim, eu ouvi muito, e também ouvi a pessoa dizendo que eu era preguiçosa, que quem tomava monjaro era coisa de gente preguiçosa, né? Uma pessoa que não tem entendimento e fica destilando coisas que não sabem. E não, tipo assim, o que eu quero falar é que não foi só o emagrecimento. Eu acho que a mudança começa muito na mente, como eu falei, né? Eu mudei muito, não só fisicamente, mas o mental, muito, muito mesmo. Quando a gente vê o relato, porque poderia ser a conversa de quem quer vender monjaro. Primeiro que eu não vendo monjaro, eu não passo monjaro, mas eu sou de acordo com o uso do monjaro ou de qualquer outra coisa lá que faça com que tenha vida. Eu sou a favor da vida. Viver é se sentir bem. Sobreviver é depender do açúcar, da bebida, da cocaína. É a mesma coisa. Se você não se sente bem por quem você vai se sentir bem pelo aquilo que se coloca em você. Se é um remédio, se é um refrigerante zero, o que é? Se você não vencer a sua mente, você não vai conseguir ter essa metanoia. E a gente está falando com duas meninas que venceram. E olha hoje, para quem vocês se tornaram. Qual, assim, a frase, uma frase curta, que vocês dariam para as pessoas que estão pensando em mudar de nível? E hoje, né, para você que quer começar, eu quero dizer que você é o seu maior projeto, né? É um projeto de constância, resiliência, né? A gente sabe que a maior mudança está na mente e desafiar a mente todos os dias não é fácil, mas é possível sim. Começa hoje, faz o melhor que tu tem com o que tu tem, né? Não é, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer como der. Faz o melhor que tu puder com o que tu tem, porque tu é o teu maior projeto, tu é o autor da tua história, então só depende de ti. Tu pode ter milhões de incentivos. Se for precisar usar muletas, como o Dr. Wagner falou, monjaro, algumas coisas do tipo, mas começa e faz o teu melhor, porque tu não vai se arrepender. É só qualidade de vida, é saúde. Pronto, o que eu quero falar aqui é que não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa. Começa devagarinho, começa indo 3 vezes na semana para academia. É muito bom, gente. O começo, assim, realmente é muito difícil. A gente não pode também romantizar, né? É muito difícil o começo de tudo, na verdade. Mas usar as palavras da Yane, você é o seu maior investimento também, né? O seu projeto, e sem falar também que o nosso corpo é nosso templo, é a única coisa que Jesus deixou assim aqui para a gente cuidar, então a gente tem que ter zelo pelo nosso corpo. Vamos agora entrar em um ponto onde mexe muito, como a gente sabe que a mudança, 99% é pelo impacto emocional. Yane, qual foi assim um ponto, algo que marcou, que várias vezes você remoeu, que você sentiu? Vamos supor que aquela coisa, aquela palavra, sei lá, aquele gesto, alguma coisa que marcou assim, não, eu preciso mudar. Na verdade, todas as vezes que eu tentei, né, porque eu tive várias perdas e várias reganhas, porque toda a vida eu ia somente pela balança. E aí, quando eu vi que, além da balança, os meus exames estavam entrando, assim, num colapso, né? Eu já estava quase dentro da diabetes, né? Já tinha feito vários exames e eu precisava
fazer uso de várias medicações para poder reverter o quadro de diabetes, colesterol, né? Vivia com tontura, passando mal, né? O coração em tempo de papocar, porque tipo, eu não dormia bem, né? Eu cheguei aqui, inclusive, com esse quadro, com problemas de insônia, né? E aí eu passava a noite procrastinando. E aí eu sempre coloquei como prioridade os meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos autistas, né? E já é uma demanda que exige muito de você, né? E como era que eu ia cuidar dos meus filhos sem me cuidar? E hoje eu entendo que sou curada para curar e amada para amar. Então isso foi o maior impacto da minha vida, que eu não poderia amar sem me amar e não poderia curar sem estar curada. Perfeito. Tiane, o que foi mais difícil no começo? A constância, porque eu sempre nunca tive constância, na verdade. Eu sempre treinei, mas não tive constância, né? Eu era daquelas pessoas que ia uma vez no mês, 10 vezes, depois não ia mais. Porque a minha cabeça antes funcionava assim, eu tinha que ir para academia, treinar e já queria o resultado logo. Entendeu? Eu acho que isso é a causa de muitas pessoas desistirem, porque as pessoas, elas primeiramente buscam a estética, o corpo perfeito. E não é isso que a gente tem que ir em busca primeiro, a gente tem que ir em busca da saúde, né? Porque sem ela a gente não é nada, é o que eu estava falando para o Felipe ontem, que a gente não é nada sem Jesus e também não é nada sem saúde, que é a mesma coisa, Jesus e a comida, que eu estou querendo falar é que Jesus é amor e a comida também, porque muitas vezes, também não vou ser hipócrita, que eu no caso, comia muito, né? E tipo assim, que eu quero dizer que a relação de Jesus com a comida é que ele deixou pra gente na terra comidas saudáveis, né? Hortas e tudo nada de industrializado, e a gente insiste em errar, em fazer o errado. Sendo que Deus sempre deixou ali pra gente as coisas certas e a gente tem que seguir sempre o caminho certo e buscar a melhoria e a evolução. Como a Giane puxou um assunto que eu mais gosto, que é falar de Deus, eu vejo muitas pessoas utilizando a libertinagem, dizendo que é a graça, quando na verdade a gente sabe que não é. Quando a gente na verdade pensa em Deus, a gente pensa em um pai. E todo pai escolhe o que é bom para o filho. Qual foi o momento que teu pai carnal, deixou a gente todos os momentos comer açúcar? Será que o nosso pai, antes da gente comer, sei lá, o jantar, a gente poderia chupar chiclete, mascar chiclete? Então será que Deus, ele sabendo de tudo isso, ele não preparou algo? E ele é tão bom e tão misericordioso que ele traçou um caminho aonde as minhas condutas levam à doença. O que será que hoje a gente tem que fazer para trazer a saúde? Gênesis 1:29. Frutas, verduras e legumes. E se a gente traça isso e coloca mais profundo, Gênesis 9:3. Ele dá animais, proteínas e agora ervas verdes. E se a gente junta tudo isso, a gente vai para Daniel. O que foi que Daniel fez? O que é que hoje manipula o corpo do homem? O que ele come? Se eu quero pegar um peixe, eu pego a minhoca. Se eu quero matar um rato, eu jogo veneno. Mas por que a gente está todo mundo doente? Por que está nascendo tanta criança doente? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe onde atacar. Eu tenho que ter. Na minha alma é o intelecto, as minhas vontades, os meus desejos, ele ataca aqui. Ele faz eu achar que eu sou o bichão, Jesus já apagou. Se Jesus já apagou, eu posso fazer tudo. Só que vamos pensar em Esther. A história de Esther é muito linda. Esther ficou 3 dias de jejum e ela conseguiu uma carta. O povo dela lutar. Mas não teve... Na verdade, eles tiveram que ter a luta. Porque se não poderia ter a carta, eles não lutarem. Jesus fez a mesma coisa. Jesus ficou 3 dias e ele deu o direito da gente lutar. E agora a gente tem que lutar contra o inimigo das nossas almas. E o que é que ele vai fazer? Vai colocar refrigerante, vai colocar pizza. Isso é gostoso. Só que isso tira do propósito. Quando é que a gente vai entender que aquilo que eu escolho transforma o futuro? Como é que vai ser o futuro daqui 20 anos com essa quantidade de crianças com problemas psicológicos? A gente vai partir. Eu espero que Jesus volte antes. Mas, se ele não voltar logo,
qual vai ser o destino quando essa geração partir? Cadê a mordomia que a gente tem que ter com as coisas de Deus? Ou será que tudo é uma farsa? Quando a gente fala de transformação, é melhor a gente aliviar o nosso ego. Como a Diana falou, ele deixou o mural. Ele disse assim, o Pai me enviou. E ele deu um propósito. Como é que você pode provar isso? A mulher samaritana e os discípulos trouxeram comida. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eita, aí vai. Se uma mulher, eu tenho um vídeo de uma mulher que faz 3 dias de jejum para seduzir homem. Ela seca a barriga, ela coloca e ela diz. E as mulheres de Deus, tudo obesa. Como é que esse templo é habitado por Deus se tem doença, está em desordem? Que Deus é esse que é desordem? A Bíblia deixa o contrário. Então, Diana, é um ponto muito profundo. A gente pensar que servir a Deus é ter a comida certa. Se eu estou numa batalha, e a batalha é salvar o máximo de pessoas possíveis, que tu entrou até no próximo tema, que é como eu posso fazer para a minha história impactar outras pessoas, é essa. Colocar Jesus. Porque se Deus mandou ele deixou claro, agora eu envio vocês. Então a história da Diane tem que alcançar outras pessoas, a história da Iane tem que alcançar outras pessoas. E assim a gente vê Deus. Ver Deus é eu pegar a minha história, ser uma carta viva da transformação que ele fez na minha vida. Muito perfeito isso. E já que a gente está falando de transformação, vamos encaixar Deus dentro da metanoia, da mudança da nossa mente. Como é que você encaixa Deus, Iane, dentro dessa transformação? Eu encaixo Deus primeiramente porque sem Ele nada seria possível. A gente não precisa ir longe, né? O Dr. Wagner, que acompanha todos os meus exames, ele sabe que se Deus não estivesse na minha história, eu não estaria aqui, né? Tendo esse momento, né? Falando um pouco dessa minha trajetória, porque foi bem desafiador, na verdade. Porque hoje não é mais, hoje, graças a Deus, está tudo estabilizado. Mas só mostrando os meus exames, a gente pode dizer que o próprio Deus estava me sustentando o tempo todo, né? Me dando força e coragem de renunciar a meus próprios desejos. Porque eu, como uma pessoa que tem um problema grave com açúcar, porque tipo, eu não me sinto só uma pessoa que tem problema com açúcar, eu tenho um grave problema com açúcar. Então, hoje eu decido renunciar, porque eu não sou uma pessoa que eu sei comer pouco, eu sei comer regrado, ou eu saio de perto do que me adoece, ou eu nunca vou mudar. Então, assim, é Deus me encorajando todo o tempo, é Deus me dando força, me dando vigor, né? Porque a própria palavra de Deus diz que Ele dá vigor que não tem nenhum ânimo, né? E eu me sinto essa pessoa todos os dias, porque eu não tenho rotina fácil, tenho uma demanda muito grande e ainda assim eu tenho força para resistir, para dizer não e para seguir e fazer o que é a vontade de Deus, que é manter o meu corpo bem, saudável e correr atrás de sempre evoluir. Imagina só, vocês duas são referências em emagrecimento, em mudança de mente. Me diz uma coisa, quando a gente olha para cá e vê a Iane, e eu olho para cá e eu vejo a Iane, existe uma diferença grande. Uma é um desleixo, talvez não porque você fosse desleixada, mas talvez faltasse conhecimento. A gente é acostumado que as circunstâncias tá tudo ótimo. A gente toma remédio para dormir, remédio para acordar e aquele ambiente, aquela cultura diz que está tudo bem. Hoje a gente sabe que as pessoas acham que é saudável tomando remédio. E olhando para essa foto, o que você diria para você mesmo? Qual a maior motivação para você nunca desistir? Olhando para essa foto. É a resiliência, né? A resiliência, ela fala que nem todos os dias vão ser fáceis, nem todos os dias vão ser bons, mas que você precisa continuar. E também dizer que o destino é mais importante do que a velocidade, né? Tipo, onde eu quis chegar. Porque várias vezes eu tentei dietas malucas, como eu falei, tomava remédio para emagrecer, e eu não fazia o que tinha que ser feito. Eu só jogava toda a minha expectativa ali, como a Ariane falou sobre o Mounjaro. Que a pessoa toma a medicação e espera que o milagre aconteça. Se você não muda o hábito, se você não muda o ambiente, se você não muda o seu pensamento, você vai continuar tendo perdas e reganhos, porque
é uma batalha de mente. E se você não fortalecer a sua mente e não amadurecer que não é dieta maluca, que não é medicação que vai fazer você ter saúde e ter a estética, né? Porque hoje a gente fala, além da saúde, da estética, porque você olha para uma foto dessa, é muito difícil de acreditar. Mas eu estava presa dentro desse corpo, né? Eu estava muito além do que eu imaginei um dia chegar, falando de peso, de balança, de aparência física. Então hoje, quando eu olho para essa foto, eu só consigo agradecer a Deus por ter mudado, né? Assim, por inteiro, não só o meu corpo, mas para que eu nunca volte ao que eu já fui. Diane, olhando para essa foto, imagina, você se olha hoje e a gente sabe que a mulher se sente poderosa. A mulher nasceu para isso. Tem um monte de homem, tá normal, mas quando começam a chegar as mulheres, o ambiente muda. Deus preparou tudo, 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 tudo. Por último, ele puxou a mulher, porque a mulher é a cereja do bolo. A mulher é a essência do negócio. Imagina olhar para você antes e para você hoje. O que realmente mudou na essência de Anne? É tudo, o pensamento, como sempre falo, né? Porque é o primordial. Se você não realmente ter aquela força de vontade, você sempre vai ficar estagnado no mesmo lugar. E vou usar também as palavras da Ayane, né? O ambiente contamina. Então, vou falar aquele exemplo que ela me deu hoje. Quando você está com uma crise de ansiedade, por exemplo, e quando você está se afogando, sempre vai ter dois tipos de pessoas, a que vai te ajudar e a que vai te afogar de vez. Então, assim, voltando ao assunto, faça sempre por você e eu nunca vou querer mais voltar para isso aí, porque, meu Deus, nem eu acredito que, nem me enxergava, na verdade, desse jeito, e eu era gordinha amostrada, viu? Falando de referência, eu queria saber se você, Anne, sente referência em emagrecimento. Posso dizer que sim, não só pela mudança física, né? Mas porque eu tive que enfrentar muitos processos para amadurecer minha mente, né? Que nem eu falei agora há pouco, me retirar de pessoas, de lugares, né? Ver onde era frágil para mim e evitar, né? Chegar aqui e me sentir em casa, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou para academia porque lá só tem gostosa, lá as meninas se acham. E eu já tive um pensamento muito parecido, sabe? No entanto que eu evitava qualquer atividade física. Todos os médicos, não, você precisa fazer atividade. Eu, não, hoje não, eu tô com dor. Qualquer motivo era, respirei, não vou hoje, vou faltar. Respirei errado, tá doendo. E hoje quando eu chego aqui, eu me sinto muito acolhida, me sinto muito bem, né? E não precisa você acelerar o processo, né? Você que está começando, tenha calma, as coisas não acontecem da noite para o dia. Você não engordou 10, 20, 30 quilos do dia para a noite, então não queira pular os processos, né? Porque vai ter o processo de mudança, né? Vai ter o processo de ajuste. E quando você perde peso, é que você começa o que você já está vendo as mulheres lá, todas lindas, empoderadas, né? Porque hoje a mulherada é isso, né? Todo mundo tá aqui para se cuidar, todo mundo aqui é o autor da própria história. Então, eu me sinto referência porque eu já passei por todos esses processos e hoje eu consigo enxergar que não era daquele jeito, que eu não poderia pular as etapas, que eu não poderia evitar de me cuidar porque tinha pessoas lá que já estavam melhores do que eu. Até porque ninguém começa do mesmo jeito, cada corpo reage de uma maneira, né? Nós não somos uma receita de bolo. Hoje eu estava falando isso com a Diane. Todos nós temos nossas particularidades. Então eu me sinto sim, porque eu já passei por todas essas fases e dizer que é possível sim. Porque para mim já foi quase impossível. Mas você precisa acreditar que é possível porque é. Diane, você acha que nesse meio, alguém chegar para você falando sobre obesidade, você sente uma referência, você sente autoridade em emagrecimento? Sim, porque quando a gente está acima do peso, a gente não se reconhece, a gente evita muitas coisas. Então, foi muito difícil para mim. Levei muitas críticas, né? Tanto antes do processo, como o depois também continuo sendo criticada.
Mas é aquela coisa, a gente sempre é criticado para aquelas pessoas que não fazem o mínimo, né? E é isso. Gente, para depois não ficarem falando das meninas, a gente sabe que a autoridade é quem venceu um processo. Se a pessoa era obesa e hoje ela é magra, ela tem autoridade em falar em emagrecimento, ela venceu um processo. Quando você entra dentro de uma universidade para fazer, sei lá, uma faculdade de direito, quando você termina, tem um diploma. E assim é para tudo na vida. Qualquer processo que você vencer, você tem autoridade. E eu estou aqui com 2 autoridades de emagrecimento. E o que é que a gente mais tem que fazer? Buscar ajuda para quem conseguiu vencer aquele processo. Você não pode comer maçã no pé de banana. Você tem que comer maçã no pé de maçã. Então, falando com as meninas aqui sobre mudança, metanoia, sobre tudo que elas passaram, elas são referência. E eu queria que vocês deixassem assim um apelo pelas mulheres que são desleixadas. Por que vai estar tão agressivo? Porque o desleixo vem pela falta de conhecimento. E se elas têm conhecimento, elas podem dizer sobre a dor dela, incentivar você a, sei lá, se movimentar. A gente sabe que movimento é vida, que uma alimentação vai gerar aí uma nova geração mais forte. O que vocês têm a deixar? Porque aqui a gente tem uma parte do quadro que é motivação. O que você motivaria? Uma frase pequena, mas que tocasse o coração das pessoas que estão assistindo. Faça o melhor que você tem com aquilo que você pode. Porque às vezes a gente fica esperando a melhor oportunidade, o melhor momento, fica esperando chegar. Segunda-feira eu começo, né? Começo do mês eu começo, vou comprar um tênis, né? Eu vou comprar uma roupa. Então você pode começar hoje, você pode começar agora. Se você, eu comia uma pizza, comia 3 pedaços. Se tu não consegue reduzir para 0, reduz para 1 pedaço. Se tu não consegue beber mais água, tenta, coloca uma meta de água por dia, come mais fruta, né? Diminui os industrializados. Começa hoje com aquilo que tu tem, com aquilo que tu pode, sem desculpa, porque a desculpa ela só vai adiar o teu sonho, porque tu é o autor da tua história e é aqui e agora. Que faça, não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Comece com o que tem, como a Yane falou, para ontem, porque é muito bom ter um estilo de vida diferente, uma rotina diferente, uma alimentação diferente. E, voltando ao assunto da alimentação, a maioria das pessoas pensam que só a academia, como era o meu pensamento também, né? Eu achava que só treinar eu já estava fazendo muito por mim mesmo, e não é. Na verdade, tem que ter os exames em dias, né? Os manipulados, que é muito importante, e eu melhorei muito em questão de muita coisa. Porque, como eu falei, eu achava que era só treinar. Eu treinava e pronto, fiz tudo por mim. Não é assim. A alimentação é a chave de tudo para dar certo, tudo. Então, começa de pouquinho mesmo, como a Yane falou, que dá certo. Gente, foi mais um episódio do nosso B4Cast e hoje foi impressionante porque você viu aqui, as fotos, é uma IA, sei lá, e vocês estão vendo aqui, eu coloquei a foto, vocês viram pessoalmente, a gente se movimentou, falou, e o mais, a gente se expressou de uma maneira sentimental, onde a gente pegou as dores e também a vitória. Então, que tal, sei lá, no próximo episódio ser o seu? Se você se colocar, se você visualizar e traçar uma meta, como as meninas falaram, não precisa ser de uma vez, você precisa só caminhar. Tira 10 pedaços de pizza e come 2. Se não treina, pelo menos faz uma caminhada. Você precisa primeiro mudar a mente. Muito feliz com a presença das duas. Deixe aí um obrigado a todo mundo que está assistindo. Quero agradecer primeiramente ao Dr. Wagner por esse convite muito especial. E quero agradecer a toda a equipe, né, que faz a Complexo B4, porque como eu mesmo já falei, eu me sinto muito querida aqui. E aqui foi, de verdade, uma mudança muito grande na minha vida. E agradecer a todo mundo que me incentiva, todo mundo que treina comigo. E quem já é da academia e quem não é, pode vir, que você vai ser muito bem-vindo também. O que tu motivaria uma pessoa para vir treinar? Para vir treinar. Porque sem a mudança não tem como atingir o processo, a meta, né?
Então, eu queria primeiramente agradecer o Dr. Wagner, ao Complexo B4 também, que faz 2 anos que eu já estou aqui, vai fazer 3, né, já. E é uma equipe maravilhosa, né, só agradecer mesmo. Muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui. E é isso, gente, venham treinar. Gente, todo mundo sabe que aqui é uma família, uma academia diferente, porque muitas academias é números, a gente trata com nome. É a Yane, é a Diane, os funcionários é o Felipe, é a Ingrid, é o Kilso, é o Wagner, é o Vitor. Por que que é nome? Porque é através do nome que a gente alcança a história. Não é só eu passar um treino para ti, é eu entender que aquele treino pode gerar uma informação boa, porque alguém te ama. E esse amar na perca pode sofrer. Então a gente pensa muito mais na continuidade da vida. Então o Complexo B4 é isso, é transformação, é ajuda, é parceria, é amor e acima de tudo é que o Senhor é com a gente, porque o Senhor é o nosso pastor e ele não falta. Muito obrigado, meninas, e que volte sempre.